A Legião vai dar certo. Olá pessoal, preparados para se emocionar? Então segurem seus corações porque o que vem por aí é simplesmente incrível. Vamos conferir a história da banda Legião Urbana. Eu não pertenço a você, vai me dominar. A Legião Urbana foi formada em Brasília em 1982, por Renato Russo vocais e teclados, Dado Villa-Lobos guitarra e Marcelo Bonfá bateria. Inicialmente, a banda era chamada de Aborto Elétrico e tocava em estilo musical que misturava punk rock e new wave. Gostaríamos de informar que existem várias versões sobre a história da Legião Urbana, e algumas informações podem não estar corretas. Em 1983, a banda mudou seu nome para Legião Urbana e lançou seu primeiro álbum homônimo, que incluía músicas como Será, Ainda é Cedo e Geração Coca-Cola. O álbum foi um sucesso imediato e a banda se tornou uma das mais populares do Brasil nos anos 80. Ela fazia muito. Nos anos seguintes, a Legião Urbana lançou uma série de álbuns aclamados pela crítica e pelo público, incluindo 1986 Que País é Este? 1987 As Quatro Estações 1989. Esqueci de ajudar. As músicas da banda abordavam temas como amor, política, religião e existencialismo, e se tornaram hinos para uma geração de jovens brasileiros. Em 1990, a Legião Urbana enfrentou sua primeira grande crise quando Renato Russo foi diagnosticado com o vírus da imunodeficiência humana. Mesmo assim, a banda continuou a lançar álbuns e fazer turnês, incluindo o bem-sucedido V 1991 e o controverso Descobrimento do Brasil 1993. Infelizmente, em 11 de outubro de 1996, Renato Russo faleceu devido a complicações relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana. A morte do líder da banda deixou os fãs em choque e marcou o fim da Legião Urbana. Desde então, a música da Legião Urbana continua a inspirar novas gerações de fãs, e a banda é considerada uma das mais importantes da história do rock brasileiro. Que nada vai acontecer. Depois da morte de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá formaram uma nova banda, chamada de Dado. Que vamos conseguir vencer. Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Legião Urbana, e começaram a fazer shows em homenagem a Renato e ao legado da Legião Urbana. Eles também lançaram alguns álbuns ao vivo, que incluíam gravações dos shows. No entanto, a relação entre Dado e Bonfá acabou se deteriorando ao longo dos anos, e em 2008 eles anunciaram que estavam encerrando a parceria. Desde então, cada um deles seguiu sua carreira solo. Em 2015, Dado, Bonfá e outros ex-integrantes da Legião Urbana se reuniram para lançar uma coletânea de músicas da banda, chamada Legião Urbana, 30 anos. O álbum incluía versões inéditas e remasterizadas de algumas das músicas mais conhecidas da Legião Urbana. Eu não quero nem pensar em alternativas. No mesmo ano, uma grande polêmica envolveu a banda, quando a empresa M, que detinha os direitos autorais das músicas da Legião Urbana, anunciou que iria lançar um álbum póstumo com gravações inéditas de Renato Russo. Olá, turma. A decisão gerou muita controvérsia, com alguns fãs a favor e outros contra o lançamento. Hoje em dia, a música da Legião Urbana ainda é muito popular no Brasil e a banda continua a influenciar novas gerações de artistas. Essa música é pra você. As letras de Renato Russo são consideradas poéticas e profundas, e muitas vezes são citadas em livros, filmes e outros meios de cultura popular. Além disso, a Legião Urbana tem um legado importante no cenário político e cultural do Brasil. As músicas da banda expressam muitas vezes críticas sociais e políticas, além de tratar de temas relacionados à identidade e à juventude. Renato Russo era um poeta e músico engajado em diversas causas, e sua obra é reconhecida como uma das mais importantes da música brasileira. Vale destacar que a Legião Urbana foi uma das primeiras bandas brasileiras a alcançar sucesso comercial fora do país. Nos anos 80 e 90, a banda fez algumas turnês internacionais e chegou a fazer shows em países como Portugal, França e Espanha. Atualmente, a Legião Urbana ainda é lembrada com saudade por muitos fãs brasileiros e estrangeiros. A ela como ela me ajudou.
A música da banda continua a ser tocada em rádios e festivais, e suas letras são frequentemente citadas em discursos e textos políticos. O legado da Legião Urbana é um testemunho do poder da música como forma de expressão e reflexão sobre a sociedade e a vida humana. Outro aspecto importante da história da Legião Urbana é a influência que a banda teve em diversos gêneros musicais. O som da Legião misturava elementos do rock, punk e new wave, criando um estilo único que influenciou muitas outras bandas brasileiras. Além disso, a poesia das letras de Renato Russo foi uma inspiração para muitos poetas e artistas brasileiros. Sua escrita complexa e repleta de referências literárias e culturais criou um universo próprio que ainda hoje é admirado por muitos fãs. A Legião Urbana também teve um papel importante na luta pelos direitos LGBT no Brasil. Renato Russo, que era assumidamente homossexual, tratou desse tema em algumas de suas músicas e foi um importante representante da comunidade LGBT no país. Em resumo, a história da Legião Urbana é um exemplo de como a música pode ser uma forma de expressão e de luta por causas importantes. A banda foi uma das mais importantes da história do rock brasileiro e deixou um legado que continua a inspirar e emocionar muitas pessoas até os dias de hoje. Chegamos ao fim desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se inspirar e se emocionar com essa história incrível. Agradecemos a todos por assistirem e esperamos vê-los em breve em mais um vídeo emocionante como esse. Até a próxima!